Começando então a quarta e última parte da nossa aula de hoje, tá? Continuando a questão do populismo, o populismo tem uma referência, crítica do marxismo pelo seguinte: ele esvazia um pouco o conteúdo de classes no populismo. Como assim? Bom, vejam, esse líder que se coloca acima das massas, muitas vezes, manipulando as massas para a sua continuidade política, ele muitas vezes esvazia a disputa política como correlação de classes sociais, algo essencial para a gente compreender no movimento da história, na máquina marxista. Vocês vão ver alguns conceitos relacionados, como cesarismo, tá? Bonapartismo, no marxismo também é interessante dar uma olhada nesse conceito, quem tem algum interesse, mas aqui a gente não vai desenvolver tanto, ok? Bom, pessoal, eu não falei muito sobre o governo Dutra ali, tá? Mas ele é um governo um tanto conservador. Há uma caçada muito no Ministério do Trabalho aos sindicatos mais voltados, mais controlados pelos comunistas. Então há essa caçada, digamos assim. Já o governo Vargas, ele vence ali com quase metade dos votos, contra 29% do Eduardo Gomes, tá? Ex-tenente, que representava aqui a UDN, e Cristiano Machado com terceiro colocado. Uma coisa importante a ser dita: a UDN, tá? Desde o seu começo, ela tentava impedir a posse de Vargas. Tem uma famosa frase de Lacerda que Getúlio não pode ganhar a eleição, se ganhar não pode tomar posse, e se tomar posse não pode governar. Que mostra um pouco de uma oposição petulante, uma oposição não democrática muitas vezes. A UDN ele teve um papel muito ruim, na minha opinião, enquanto partido, porque muitas vezes fazia denúncias vazias. Por exemplo, eles sempre argumentavam que quando o candidato não vencia com 50% dos votos válidos, deveria ser feita uma outra eleição, enfim, etc. Aí vocês me perguntam, dava para ganhar com menos de 50% dos votos? Dava, porque entre o período de 45 a 64 existiam algumas diferenças, tá? Com a Constituição de 46. Algumas coisas nós temos iguais, como o Senado, como Câmara dos Deputados, o voto proporcional, mas no voto para o Executivo, por exemplo, o Executivo era de 5 anos, e também uma diferença é que não tinha segundo turno, né? E uma diferença que é horrível foi para a época que os vices eles eram eleitos em chapas distintas. Olha o problema. Quer dizer que muitas vezes o vice poderia ser um candidato do partido adversário do presidente. Obviamente isso não ia acabar bem, como a gente vai ver logo em relação à democracia dessa época. Ainda falando sobre um pouquinho do governo Vargas, o governo Vargas, pessoal, nessa época, deu, principalmente entre 53 a 54, quando Getúlio se suicida, no final de agosto de 54, ele deu uma certa guinada à esquerda. O ministro do governo Vargas foi João Goulart, que propôs um aumento de 100% no salário mínimo. E em um primeiro momento esse aumento foi vetado pelo próprio governo presidente Vargas, mas depois ele foi aceito e houve um reajuste que nunca houve na história deste país, de 100% do salário mínimo. Contudo, tomem um certo cuidado, porque a inflação da época era uma inflação que muitas vezes passava bastante dos 2 dígitos, era uma inflação média de 15, 20% ao ano, ok? Aliás, um dos detalhes que eu quero chamar a atenção para vocês é que naquela época o achatamento salarial era uma disputa política muito forte, porque com uma inflação às vezes de 20% ao ano, juntando alguns anos, tu tinha praticamente quase que perdido total o poder de compra do teu salário. Então a disputa salarial era muito forte, tá? Existia uma discussão também sobre a disputa urbana, a disputa rural. E esta disputa, muitas vezes, ela vai para a arena política e ela forma momentos de tensão, junto com outros tipos de políticas públicas. Já não tinha mais o mesmo prestígio entre os militares Vargas, tá?
ele tinha um certo controle, um certo apoio no período onde ele era o ditador, digamos assim, obviamente, né? Senão não teria sido. E depois já há visões diferentes dentro do exército sobre ele. As Forças Armadas, eu faço uma pergunta aqui para vocês, uma provocação, na verdade. Por que poder moderador, que era o nome do poder dado, né, ao imperador na época do Império? Isso aí é história imperial, tá, pessoal? Não vou retomar isso agora. Mas, porque muitas vezes as Forças Armadas, elas eram extremamente importantes para obter uma continuidade de governo. Nós não podemos esquecer que isso aqui é uma época pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Uma época já de início de Guerra Fria. E aí toda uma política doutrinária norte-americana e também da União Soviética se colocavam e, digamos, radicalizavam as políticas nos outros países, principalmente os emergentes. Então, de um lado, tu tem no caso das Forças Armadas Brasileiras, os nacionalistas, que eram contra a participação maior do capital estrangeiro no desenvolvimento da nossa indústria, tá? Eles jamais comunistas, tá? Mas eu falo nacionalistas. E tinham aqueles que eram chamados anticomunistas, mais afeitos à participação com os Estados Unidos dentro da política externa, né? Extremamente anticomunistas, odiavam comunistas, tá? Esses são os chamados, justamente o nome dos anticomunistas, e eram justamente entre coronéis, generais, tenentes, ou seja, havia disputas nas Forças Armadas. Então, isso é importante a gente salientar, que até hoje, mais ou menos, a gente fala, né? Porque o Exército, a Marinha, a Aeronáutica... Mas esses setores, né, eles tinham pessoas diferentes, linhas intelectuais diferentes, tá? Nós temos também a criação da ESG, a Escola Superior de Guerra, em 1949, com Golbery de Couto Silva, Cordeiro de Farias como os principais coordenadores. Existe uma bibliografia sobre as Forças Armadas, então é interessante vocês observarem. Outro livro que eu chamaria atenção para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais é o livro de Getúlio Castelo, tá? O livro do Skidmore, falecido Skidmore, que é um professor que era norte-americano e que veio aqui conhecer o Brasil e fez um relato muito, muito interessante sobre a questão política, enfim, da época ali desses anos que a gente está comentando. Em geral, nas ciências sociais, a visão, claro, sobre os militares, ela tende a ser um pouco negativa, também por uma questão da ditadura, mas o fato é que, a partir, principalmente de Vargas e após o fim da República Velha, é por isso que eu saliento essa ideia como Forças Armadas como poder moderador. É importante, sim, ter o apoio das Forças Armadas, pelo menos de algumas lideranças, né, a fim de concretizar o seu governo. Eu digo isso também porque, entre a morte de Getúlio, o suicídio, tá, e a posse de Juscelino Kubitschek, houve uma intensa instabilidade política no país. Houve depois o governo Café Filho, governo Carlos Luz, Nereu Ramos, tá, que era presidente do Senado, depois presidente da Câmara. Por quê? Vejam, como eu tinha havido, aqui já tinha dito, aqui já há uma radicalização política, tá? Muito de um lado o PTB, de um lado, mais à esquerda, e outros partidos mais ao centro ou mais à direita, disputando algumas políticas. Há uma parte muito, digamos, dos anticomunistas não gostavam da postura sindical, digamos assim, de João Goulart, tá? Que era, por exemplo, no caso do JK, o vice-presidente eleito. E há uma tentativa de golpe em 1955, tá? No governo JK, e aí é o chamado contragolpe, ou golpe preventivo do general Marechal Lott, tá? Que assegura, então, de certa forma, a continuidade democrática no país, dentro das Forças Armadas, e a gente consegue, então, ter a posse e ter a sucessão do governo JK entre 56 a 61. Prestem atenção, então, que eu disse, há disputas internas entre as próprias Forças Armadas, né? Muitas vezes a quebra de hierarquias,
O Jango fez isso, piorou a sua relação com o exército, como nós vamos ver um pouquinho na aula que vem. Tá? Então não é uma entidade única, assim como alguns podem pensar. O governo JK, tá? Na eleição de 55, ele fez 36% dos votos, Juarez Távora da UDN 30%, uma eleição mais disputada, por exemplo, que a que elegeu Getúlio. Adhemar de Barros, velho, sabe a expressão, é uma expressão conhecida na ciência política, eu não vou falar aqui e tal, é meio polêmico, mas é ele, né? Esse aí, procurem na internet. E o Plínio Salgado, antigos integralistas, aqueles dos fascistas, ok? Então, JK vence, né? JK é um médico, já teve até minissérie sobre a vida dele, que se torna presidente da República. É aquele período de 50 anos em 5 do crescimento econômico e realmente um intenso crescimento econômico industrial, com o aumento da inflação e do déficit público, tá? Prestem atenção nisso também. Mas é tido como um governo de certa forma, uma lembrança positiva. Inclusive, em uma das aulas que eu dei, esta primeira ou segunda vez que eu dei, uma turma aí de Erechim, tem um instituto que preserva a memória do ex-presidente Kubitschek, né, e veio falar e deu uma aula inteira sobre aquele período ali, nos anos entre meados da década de 50 e início da década de 60. Pessoal, para a gente não se alongar aqui um pouco, a gente não pode esquecer que foi o Juscelino Kubitschek que idealizou e foi à frente do projeto A Construção de Brasília. Ele ainda governa basicamente no Rio de Janeiro, mas é o último governo assim propriamente. Depois nós começamos a Era Brasília, né? Então temos uma mudança de capital que desde meados do século XVIII, 1763, se eu não me engano, é que Rio de Janeiro era a capital brasileira, quando substituída por Salvador. Quando Salvador foi a primeira capital brasileira, Brasília é a terceira. Esse período, então, que eu gostaria de fazer uma síntese, é um período de instabilidade, é um período de crescimento econômico, mas com muita disputa em relação à inflação, em relação à questão salarial, tá? Nós temos alguns filmes que relatam esta época, já foram, como eu já falei em relação a Olga, tem outras biografias que falam bastante sobre a vida de Getúlio, também sobre Kubitschek, né? E como eu disse para vocês, existem muitas nuances aqui, peço perdão para aqueles que saibam mais o quanto de história é rica aqui nesse período, mas que eu não pude dar. Então, novamente, sugiro a leitura do Boris Fausto e aqui faço um convite já, então, depois de assistir o vídeo que eu tinha pedido para vocês assistirem do Boris Fausto sobre a Era Vargas, assistam também um pouquinho sobre o 45 a 64, tá? Vale a pena em termos de é um documento histórico muito importante. Ok, então era isso, pessoal. Boa aula!